Então, pessoal, já estamos aqui no Brasil e vamos fazer um resumo geral do que faltou falar sobre o ACPDM. Vou relembrar algumas coisas interessantes. Uma mesa que chamou bastante atenção, que eu acho que todos querem saber, tecnologias novas com soluções para as famílias. Eu até separei alguns pontos. Então, eles trouxeram alguns artigos, 5 artigos, na verdade, sobre tecnologia. Um era sobre o uso de robô para treino de marcha, um artigo sobre TDCS, que é uma coisa que está aí muito em voga, todo mundo fazendo. Capacete para controle de cadeira de rodas, então, através de transmissões, né, neurais, coisa bem legal. Uso de realidade virtual e reabilitação e brinquedos de tecnologia assistiva para aumentar, na verdade, a interação da criança, né, a participação, essa é a palavra. E aí, qual foi o resumo desse painel aí, Francisco? É sempre interessante ver, são coisas novas, né? Cada vez vão aparecendo algumas coisas mais inovadoras aí e coisas da tecnologia que a gente vê. Hoje em dia está se falando muito de inteligência artificial e a gente vê que realmente isso está sendo incorporado também na reabilitação. Mas é claro, não tem nada muito definitivo, são coisas que estão aparecendo aí e a gente sempre precisa, né, de estudos ali para ver o que realmente vai ser efetivo e o que não vai, né? A gente, por exemplo, os exoesqueletos, né? Então a gente vê que tem alguns exoesqueletos um pouco mais novos aí que são introduzidos, né? Tem o exoesqueleto ali do Trexo, por exemplo, que já está comercialmente disponível, né? Mas tem outros aí, inclusive esse daí foi um exoesqueleto que não tinha nada segurando, né? O Trexo precisa do andador, ele tem uma estrutura robusta atrás. Esse aí era um exoesqueleto que era meio independente, né? Aí, claro, não é para todo perfil de paciente, mas acho que são coisas que estão evoluindo, né? As coisas vão aparecendo, é interessante que as pessoas estão pesquisando esse tipo de coisa para que a gente possa realmente oferecer mais opções aí no nosso armamentário, né? São todas ferramentas que a gente tem. Nem todo mundo vai precisar de todas as ferramentas, mas é importante tê-las e saber utilizá-las também. Um outro que eu achei bem legal foi em relação à comunicação aumentativa, né? Sim, sim. E 2 que chamaram a atenção, um com o olhar, já trazendo de uma forma mais popularizando o tipo colibri mesmo, e outro que uma inteligência artificial lê as expressões faciais e qualquer ruído, qualquer som que a pessoa emita e transforma isso em fala. Aquilo eu achei uma das coisas mais legais. Né? I Hear You, né? Se não me engano, eu acho que é um aplicativo, né? Quer dizer, um sistema, né? Software. E é impressionante, assim, você vê pessoas com disartria, né? Com paralisia cerebral e disartria, muita dificuldade de fala e impressionante, assim, como ele entende a mensagem, né? Eles até fizeram umas demonstrações lá, muito legal. Outra coisa que eu não vi, não sei se você viu, e todo mundo me pergunta é em relação a células tronco embrionárias. Eu não vi nada, não vi nenhum trabalho. Você viu algum? Não vi nem pôster nem nada. Acabei não entrando. A gente não vê todos os pôsteres, né? A gente não vê tudo. Não na CPDM, mas eu até fui pesquisar recentemente, porque toda hora perguntam, né, o que tem de novo. De vez em quando eu vou olhar. E aí uma coisa diferente, né, que eu até estava vendo para mielomeningocele era um trial, né, um estudo, um ensaio clínico que está sendo feito nos Estados Unidos, com aplicação de células tronco na medula no momento da cirurgia da cirurgia fetal. Então, não se sabe ainda se é só uma coisa que vai realmente mudar os desfechos, né? Mas você vê que tem pesquisas assim concretas sendo feitas, né? Acho que a gente tem que sempre tentar buscar informações relevantes assim que tenham evidência, né? E não ficar indo atrás mas de tratamento, né? O que eu vi para paralisia cerebral, até pegando esse gancho da mielo, que tem a inoculação intramedular, né? Sim. Porque tem alguns lugares que fazem paralisia cerebral, intracerebral, intratecal também, sei lá exatamente em qual nível do sistema nervoso central, da medula, mas o que a gente sabe que tem segurança, e alguns artigos trazendo, é a injeção intravenosa. Mas assim, se há um bom desfecho, parece que ainda tem muito campo ainda e poucas respostas. Mas na CPDM, no evento, no congresso, não falaram. Eu não vi nada. Acho que não falaram sobre eu não vi isso. Nada. Voltando pro evento, né? Um painel sobre os não deambuladores, como conduzir. Acho que não trouxe grandes inovações, mas trazendo um pouco mais de... Os americanos, como sempre, eles são mais intervencionistas que a gente. Então, assim, paciente que tem uma capacidade de ajudar na transferência, e é uma coisa que eu cada vez mais tenho visto isso, né? Tentar manter essas funções
que, em geral, os não deambuladores têm mais riscos de perder na vida adulta, né? Eu acho que principalmente nessa primeira infância, assim, né, antes daquele grande estirão da adolescência, acaba sendo uma coisa importante, assim. De uma forma geral, acho que se você consegue deixar a criança mais bem alinhada até chegar na adolescência, é melhor, né? E o que é um pouco questionável é depois da adolescência mesmo, né? Quanto que vale a pena você fazer grandes intervenções, né? A gente tem aquele estudo lá para paciente GMFCS4 que a gente fez na Austrália, isso já faz 12 anos, e mostrando ali uma perda de função depois de você fazer cirurgias grandes, às vezes com complicações, né? Então tem que ponderar muito bem o risco, mas claro que é uma coisa que individualizar. Tem que ser individualizado, né? Até porque, pegando aquele gancho do trabalho que mostrou que o encurtamento muscular, a gente pode até entrar nessa parte do músculo de novo, o encurtamento muscular ele não termina no final do crescimento. Então, os pacientes adultos muitas vezes têm pioras das deformidades após a vida adulta porque o encurtamento ele pode continuar. A gente sabe que tem alterações, né? Eu até gravei um vídeo também sobre isso hoje, mas que teve um painel lá só falando de toda a CPDM, né? Todas as conversas aí de paralisia cerebral, tem muita conversa sobre músculo, né? Sobre o papel e as alterações musculares nas pessoas com paralisia cerebral, e a gente vê que tem uma alteração no colágeno, alteração na matriz extracelular, coisas que vão deixando o músculo mais rígido com o passar do tempo e que, mesmo depois do crescimento, você pode ainda ter essa rigidez piorando. Esse estudo sueco, né, do Ferdinand, ele bateu bastante na tecla de que não é só essa parte extracelular, né? Que isso é uma coisa que é um conceito que a gente já tem, que de fato isso ocorre, né? Mas que ele mostra que isso não é a causa, né? Isso é a consequência, né? Sim. Então você tem alterações genéticas, você tem alterações mitocondriais, você tem alterações das células satélites, é uma série é uma cascata que aí entra no ponto que manter o movimento é importante para manter a saúde desse músculo. Aí teve um outro painel falando um pouco da escoliose, trouxe a história natural e traçando ali a relação do equilíbrio pélvico com a escoliose, quem vem primeiro, se vem primeiro a escoliose, você estava nessa... Não, essa não estava. Então, trouxe até uns gráficos mostrando, assim, são conceitos que a gente já vem falando há algum tempo, né? E é interessante, os suecos tiveram bastante espaço nesse ano e com mérito, né? Porque eles têm um resultado do CPUP, que é o Programa Universal de Vigilância, não só dos quadris, mas de cuidado dos pacientes com paralisia cerebral na Suécia, que quase zerou o risco a luxação, né? O risco não, a luxação. A luxação, 0,8%. Cirurgias de salvamento, né? Que são aquelas cirurgias dos quadris luxados que você não consegue reconstruir, são raríssimas na Suécia. Não que não tenham feito reconstruções, pelo contrário, né? Não, fizeram as reconstruções. Eles fazem mais reconstrução e mais cirurgia preventiva ainda do que faziam no passado, né? Depois do programa de vigilância. E aí teve um outro painel interessante também que ele falava exatamente isso. Medidas proativas ou reativas. E aí discutindo um pouco, voltando sempre na questão das ferramentas, da participação das famílias, trazendo várias formas de trazer, dar voz aos pais, né? Entender como o Dr. Uni, que traz muito isso, até teve um colega que levantou a mão e falou assim, mas eu não tenho tempo de explicar isso pro meu paciente, minha consulta, eu só tenho 20 minutos com cada paciente. Aí ele virou para ele e falou, o seu problema é com a ferramenta ou é com o tempo? Porque assim, o Go, que é uma ferramenta que é exatamente para trazer esse resultado do tratamento baseado no que o paciente quer, no que a família quer, o próprio paciente, isso serve para alinhamento de condutas e achei bem interessante, vou tentar inclusive adaptar algumas coisas para a gente trazer aqui para a clínica. Por quê? Porque você alinha as intervenções e vai entender melhor e o que ele sugere. Mostrar para as famílias o que tem de opção do arsenal. Já é um pouco que eu faço, eu uso a televisão até, uma dica para os colegas, eu tenho uma aulinha pronta, o problema que a família veio buscar de braço de alavanca X. Então assim, a gente tem essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Agora, qual que se aplica para aquela criança? Como que a gente vai individualizar? Então, você parte do todo e assim, isso é uma coisa que eu já faço empiricamente e o Uni sugeriu exatamente isso. Então, mostre o que tem de possibilidades para a família entender. Para a família entender. Não, você precisa entender o risco, o benefício. É grande ou pequeno, o ganho ou
o objetivo, qual é o risco aceitável. Eu tinha um professor da faculdade que ele falava isso. Qual é o risco aceitável? É o risco que você decide correr. É isso para tudo na medicina. Risco tem em tudo, né? Todos os procedimentos, mas tem aquela questão do risco-benefício, né? Tem algumas coisas que vale a pena você fazer, porque você sabe que não fazer, às vezes, acaba tendo um desfecho pior, ou pode ter um desfecho pior, né? Você fazer, muitas vezes, apesar de ter um risco, você está com, digamos, as chances ali ao seu favor. Né? E pode ser que não tenha nada para fazer. Pode ser que não tenha nada para fazer. Naquele momento, né? Infelizmente, mas é isso aí. Mas isso, acho que de fazer realmente as recomendações baseadas no que a família entende como os objetivos principais, né? E fala muito dessas ferramentas aí que o próprio Uni faz, que são ferramentas para avaliar a qualidade de vida, né? Hoje em dia a gente não quer, assim, que melhorar o exame de marcha ou melhorar uma radiografia de quadril. A gente quer que a pessoa tenha qualidade de vida. E esses questionários aí, essas ferramentas, que acho que é legal realmente a gente implementar na prática clínica, elas buscam você ter uma melhora nas coisas que realmente importam para as pessoas. Exato. Participação, funcionalidade. Exato. Teve um outro estudo bem legal, mudando um pouco, voltando para a parte muscular, tem toda essa discussão sobre risotomia, sobre botox, e aí fizeram biópsia de gastrocnêmio de pacientes submetidos a toxina botulínica e biópsia de gastrocnêmio de pacientes submetidos à risotomia sem nunca ter recebido toxina botulínica. E mostrou que, de fato, o músculo do paciente que fez a toxina botulínica, ele era um músculo de pior qualidade. Então, a gente precisa ter cuidado realmente para indicar a toxina botulínica, voltar ao conceito de dose. Ainda tem muita gente fazendo toxina cada 3, 4 meses, né? Que outro dia eu peguei um paciente que estava fazendo a cada 21 dias. Então, assim, isso é bizarrice até, né? Isso foi mas de 3 em 3 meses continua sendo uma bizarrice. Uma coisa assim, é você fazer de forma ali cadenciada, de repente uma vez por ano, ou por 2, 3 vezes. Aí quando o paciente está com 6, 7 anos, geralmente ele já tem um pouquinho de encurtamento, ele não tem tanta espasticidade proporcionalmente mais e acaba não valendo a pena mais fazer. Outra coisa é você fazer a cada 3, 4 meses. Isso geralmente acaba induzindo aí uma fraqueza muscular tardia. 2 pontos aqui para a gente fechar esse vídeo, pelo menos que eu estou lembrando, se quiser lembrar mais. Quando não há mais o que fazer em relação a cirurgias reconstrutivas, o que fazer com os quadris. Cirurgia de salvamento, já sabemos várias possibilidades, todas elas são ruins, mas pensar em prótese do quadril como possibilidade para a cirurgia de salvamento. E uma outra coisa que eu queria falar, teve um painel sobre trabalhos discutindo risotomia dorsal seletiva. Então tiveram alguns trabalhos interessantes, teve um trabalho trazendo um panorama dos Estados Unidos sobre risotomia, e o que eu achei interessante? Mostrando que os hospitais fazem técnicas diferentes, então é difícil você comparar resultados, nem todos fazem super seletivas, e a risotomia ela tem uma questão social importante nos Estados Unidos também, então é muito mais comum em brancos e em pessoas de condição social melhor, o que mostra uma desigualdade social também nessa tomada de decisão terapêutica. Trouxeram um trabalho sobre VDR, né, que é a ventral dorsal risotomia, que é para os pacientes mistos, espásticos e distônicos, pacientes mais graves, que a gente não pensava na risotomia pelo risco de ter uma distonia desenfreada, algo que piorasse a funcionalidade. Então, o VDR seria a risotomia ventral, que é também então na raiz motora, não só na raiz sensitiva. Só que é um trabalho, deixa o paciente mais flácido, é uma cirurgia para níveis 4 e 5, só que ela tem assim, tem bons resultados? Tem, mas é uma cirurgia com mais complicações, com mais dor neuropática residual, então também é uma coisa que precisa ser muito individualizada. Acaba surgindo como uma alternativa a você fazer, por exemplo, a bomba de baclofeno, que acaba tendo uma série de problemas ali. De você precisar ficar fazendo manutenção da bomba, né? Pelo menos é uma cirurgia, digamos, mais definitiva, mas tem essas questões aí de poder dar alguma dor neuropática, uma sensação de desestesia, né? Que eles comentam ali, uma sensação alterada para alguns pacientes, mas para aquele paciente nível 5 mais grave, com distonia, acaba sendo, acho que, uma alternativa boa para a bomba que a gente não tinha muito anteriormente. E a maior parte das famílias se mostraram satisfeitos com os resultados, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, nesse painel epidemiológico da risotomia, 40% dos pacientes eram níveis 4 e 5. Há esse conceito de que risotomia é só para deambulador, é um conceito que é muito difundido no Brasil, mas esse estudo é um estudo epidemiológico, ele mostra que não é a realidade americana. Acho que a questão é quem vai fazer a risotomia, né? E aí a pessoa tem que realmente procurar um bom neurocirurgião que saiba fazer ela de forma bem direcionada, né? Tem pacientes que precisam de menos
raízes sendo cortadas, tem outros que precisam de mais, e aí você precisa avaliar, né? Então, até mostraram um caso lá, um trabalho, né, de pacientes que tinham, por exemplo, espasticidade da panturrilha, né, ou andavam na ponta dos pés, etc. E faziam uma risotomia muito seletiva só da raiz de S1 ali, pegando raiz sacral. Inclusive em hemiparéticos? Inclusive em hemiparéticos, para tentar controlar isso daí junto com a cirurgia ortopédica, né? E aí, assim, o problema que eu vejo, né, e acho que o Felipe pode concordar, é que a gente acabou, alguns pacientes hemiparéticos, você tem um pouco menos de receio de fazer procedimentos que enfraquecem um pouco mais a panturrilha, mas nos diparéticos, e tinham pacientes nível 2 e 3, inclusive, tinha um paciente nível 3 no grupo, eu tenho muito receio de fazer um procedimento, uma risotomia voltada para o tríceps, depois fazer um alongamento, e às vezes o resultado com 2 anos vai ser bom, mas assim, tardiamente o risco de agachamento eu acho que começa a aumentar quanto menos funcional o paciente. Né? Esse trabalho tinha vários defeitos, né? Curto prazo de acompanhamento, não trouxe parâmetros objetivos de marcha para comparar o pré e o pós, e também você não tem como medir se melhorou ou não melhorou, se teve agachamento, se você não tem esses dados da marcha quantificados. Então, até tinha exame de marcha, mas era muito precoce, né, de qualquer forma. E o wait and see, né? Eu não acho que é uma boa estratégia, a não ser um equino estruturado muito grave, um paciente mais velho, mas pacientes mais novos, que vão ser submetidos à risotomia, fazer a cirurgia no mesmo tempo, ela não deve ser uma regra. Eu achei interessante que teve um pôster mostrando bons resultados em hemiparéticos, que é um grupo que acaba sendo menos beneficiado. E eu tenho a impressão de que é um bom público para fazer com um cirurgião que saiba fazer. Sim, exato. Saiba fazer algo bem específico. Talvez para esse público seja, né? Mas realmente a gente tem que tomar cuidado com... Não falo só a risotomia. Sim. Só a risotomia. Eu falo que a risotomia no hemiparético é uma coisa pouco falada. Tá. Pouco difundida. Não, é verdade. Não fazer necessariamente a cirurgia ortopédica. As duas é uma coisa pra gente ver, porque muitas vezes você vê que pós-risotomia o paciente até melhora, né? A pessoa melhora ali umas tendências de encurtamento. Eu já vi paciente que tinha um pouquinho de encurtamento no joelho, fez risotomia, passou 2-3 meses assim, com aquela espasticidade melhorando, ele conseguindo ter uma amplitude melhor do joelho, acabou o encurtamento indo embora, assim, ou ficando uma coisa muito menor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Foi bom, né? Valeu a pena, acho que é bom rever os amigos. Temos novidades aí, já temos data para o nosso simpósio Einstein Internacional de Paralisia Cerebral, vamos começar a falar. 8 a 10 de abril, primeira vez que a gente anuncia, e lá já fizemos alguns contatos para trazer alguns colegas, aí logo menos a gente divulga os nomes dos participantes internacionais que vão vir para o simpósio Einstein também. É isso aí. Eu acho que só para finalizar, uma coisa que eu acabei não falando, a gente falou muito de paralisia cerebral, mas teve um trabalho bem interessante lá também, com uma proposição de uma classificação nova para atrofia muscular espinhal, funcional, porque a classificação que a gente usava anteriormente, né, antes do uso do advento das drogas modificadoras de doença, ela falava muito da questão de quando começaram os sintomas, né? Mas hoje em dia tem importado muito mais assim quantas cópias do gene alterado a pessoa tem e quando ela começou o tratamento, para definir o que ela vai conseguir fazer mesmo ou não, né? Então acabou sendo muito legal, que virou um sistema de classificação como o GMFCS para paralisia cerebral, que é o sistema de classificação funcional da atrofia muscular espinhal, que é a SMA. E conseguiu ter relação com quem é o indicado para qual droga? Não, na verdade não conseguiu ter essa correlação, mas o que você consegue ver é estabelecer padrão de função, né, para os pacientes. Então eles pegaram ali uma escala que já se usa, que é a escala de Hammersmith, para mensurar a função motora no paciente com SMA, e acho que isso daí vai dar um parâmetro aí melhor também para a gente saber, por exemplo, qual paciente se beneficia de tratamento de quadril, qual paciente tem mais escoliose e assim por diante, né? São 4 níveis funcionais que eles definiram lá. É o paciente que anda sem apoio, o paciente que anda com apoio, o paciente que não anda, mas senta sem apoio e consegue engatinhar, e o paciente que não consegue engatinhar e não senta sem apoio também. Então acho que é interessante, são coisas novas que vêm surgindo. Isso aí. Muito bom, pessoal. Um abraço. Um abraço. Até mais.